Boa noite a todos. Nós vamos aguardar aqui mais um instante até o link chegar às pessoas que irão assistir a live de hoje, muito especial. Nós estamos recebendo a nossa irmã Dora, Dora Rodrigues, ela que é de Parnaíba, do Centro Espírita Semente Cristã. Então, seja bem-vinda, Dora, seja bem-vinda. Hoje nós estamos utilizando aqui uma ferramenta nova, estamos aqui, a Dora trouxe essa novidade para a gente. Então, é sempre uma alegria e nós estamos aprendendo, não é, nesse formato. Todos estão aprendendo e compartilhando aquilo que faz nas suas casas espíritas. Nós agradecemos a Dora pela oportunidade do aprendizado. Então, nós vamos já fazer a nossa prece inicial, né? Convido a todos que estão em casa, nos assistindo, que já podem colocar um recipiente com água para fluidificar. No final da nossa live, nós teremos o passe, aí a fluidificação das águas. Então, vocês já podem providenciar, tá certo? Então, fique no lugar tranquilo, convidem a todos da casa para assistir. E eu convido a todos para a nossa prece. Então, fechemos os nossos olhos, agradecemos a Deus pela oportunidade bendita do trabalho, de estarmos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, quando 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus está conosco, está nos lares de cada um. Senhor Jesus, divino amigo, nós te agradecemos pela oportunidade do trabalho e te pedimos permissão por dar por início a doutrinária da noite de hoje. Fique conosco, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora, depois da prece, eu convido a todos para ouvir uma mensagem do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Deveres humildes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que antes, puseram suas dádivas no gasofilácio. Jesus, Marcos 12:43. Aliás, será com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserve. Grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete e a breve tempo, larga avenida pode surgir da selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados remove estovos do solo e transpiram no calçamento. Urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, aliando traços nobres ante a mesa tranquila, e é possível que arranha-céu se levante, presunçoso, acolhendo com segurança numerosas pessoas, todavia, a fim de que a obra se erga. Esfalem-se lidadouros suarentos na garantia dos alicerces. Então, é com essa mensagem de Emmanuel que a gente inicia a nossa live. Então, eu gostaria de saber se todos, né, que vocês podem até anunciar se estão ouvindo, né, se a imagem está boa. Eu faço a apresentação agora da Dora Rodrigues, do Centro Espírita Semente Cristã, né? Hoje ela vai trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para Pedro II. Então, seja bem-vinda,
Dora, seja bem-vinda, viu? E muito obrigada. A família Cristo Consolador agradece, não é? Você está pronta para exercer a função de tarefeira do Cristo e recebeu o convite e aceitou de prontidão estar conosco na noite de hoje. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu que agradeço o convite, porque oportunidade de trabalho a gente é que agradece. E eu estou muito feliz de poder participar nesse momento dessa atividade com vocês de Pedro II, uma cidade que eu ainda não conheço, um movimento espírita que eu ainda não conheço, mas que, se Deus quiser, com certeza, logo, logo, nós estaremos visitando a cidade de Pedro II, conhecendo as atividades da casa. Deixa passar essa pandemia, né? Mas, assim, muito feliz, muito grato, porque é uma oportunidade que a gente tem de trabalho. E trabalho a gente tem que agradecer sempre, né? Então, meus amigos, o tema que nós escolhemos para esta noite diz respeito ao jovem. Nós estamos realizando a campanha Setembro Amarelo, que visa chamar a atenção das pessoas para as ocorrências de suicídio em nossa sociedade. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, os casos de suicídio entre jovens aumentou muito nos últimos anos. Na faixa de 10 a 14 anos, o aumento foi de 65%. E na faixa de 15 a 19, de 45%. Então, são números alarmantes, a gente se preocupa e a gente pensa o que fazer. Então, quando recebemos o chamado para essa tarefa, pensamos logo em conversar sobre o jovem e o projeto existencial dele. Daí nós temos denominado a nossa fala de hoje, o projeto existencial do jovem e a visão espiritual da vida. E aí podemos perguntar, mas existe um projeto existencial para o jovem? Isso existe? Sim, principalmente para o jovem da nova era. E esse projeto já existe há mais de 152 anos. Está lá na Gênese, informações no capítulo 18, que trata da geração nova, um livro que foi lançado em 1868, está com 152 anos entre nós, aonde os espíritos são muito claros, dizendo que multidões de espíritos, futuros líderes da sociedade, estão reencarnando, trazendo compromisso com o planeta e com tarefas específicas em favor do amanhã. Então, é muito claro, muitos espíritos, futuros líderes da sociedade. E esses espíritos, eles se distinguem por inteligência e razão precoces. Nós estamos vendo esses garotos despontando aí de uma inteligência desde criança, desde muito pequeno, muito diferente de nós, quando lá atrás, muitos anos atrás, as crianças eram muito inocentes. O jovem de hoje, ele já tem uma inteligência muito aguçada, precocemente, né? Tem esse sentimento inato do bem, já são jovens com tendências ao bem, que se engajam em atividades de caridade, que se colocam em favor do próximo, já são jovens com esse sentimento. E as crenças espiritualistas também, que o jovem desde cedo já está buscando. O jovem adora adentrar um ambiente religioso, onde ele seja acolhido, e aonde ele receba orientações e os esclarecimentos de que ele necessita. E nos diz os Espíritos na Agenda que isso é sinal de um adiantamento anterior. Então, aqui a gente pode já pensar que existe sim um projeto, esse projeto existencial para esse jovem, porque esses jovens já estão entre nós. Essa fala dos Espíritos foi há 152 anos. Então, muitos desses jovens já estão entre nós, futuros líderes da sociedade, já estão aqui com esse compromisso de contribuir com o amanhã. E aí, continuando, os Espíritos dizem, prepará-los para o desempenho das responsabilidades firmadas na espiritualidade é tarefa primordial dos genitores. E aqui a gente inclui a casa espírita. Porque hoje nós sabemos que a educação, principalmente a espiritual, porque como Kardec diz, não é educação para fazer homens instruídos, mas para fazer homens de bem. Então, essa educação ela deve começar em casa,
Mas na casa espírita, o jovem também precisa receber orientações e informações, porque eles vêm com essa responsabilidade, firmaram na espiritualidade, muitos deles com projetos belíssimos, estruturados no mundo espiritual, e vêm para a Terra para colocar em prática. Mas eles precisam do apoio da família. E nesses momentos, também da casa espírita. Porque nos diz a equipe de espíritos Eurípides Bassanufo, que é um grupo de espíritos que trabalha na Casa de Caridade lá do Colégio Allan Kardec, aonde eles falam justamente sobre isso e diz, precisamos educar o espírito, porque esses espíritos, eles reencarnaram sob a luz do Consolador para serem educados de forma a conduzir o pensamento dentro da verdade, de tal forma que se sintam compromissados com a sua evolução. Então, reencarnaram sob a luz do Consolador, reencarnaram no momento em que o Consolador já está entre nós, em que as informações já estão aí para todos nós, e esses espíritos, eles precisam ser educados. Apesar de virem com tarefas, mas nós sabemos que quando a gente chega aqui na Terra, o esquecimento faz com que a gente muitas vezes não se ligue muito no projeto. E muitas coisas existem para tirar o jovem do olhar, do caminho que ele tem que seguir. Mas aí a gente se pergunta, assim, se existem esses jovens, se existe esse projeto, se já existem tantos jovens com essa inteligência e razão precoce, com esse sentimento inato do bem e essas crenças espiritualistas, por que tantos jovens estão desistindo da vida? Por que esses jovens estão dessa forma? Porque são jovens que têm uma condição de vida muito diferente dos jovens de antigamente, né? Eles têm muito acesso ao conhecimento, têm muita informação, têm muita liberdade, coisas que o jovem de antes não tinha. Então, são jovens que têm toda uma estrutura em torno dele que facilita as condições de vida, o aprendizado, melhoria, tudo mais. Mas, assim, eu não tenho resposta para essa pergunta, não. Por que os jovens estão tirando a vida? Mas nós temos na literatura espírita muita informação com relação a essa questão do jovem, porque o jovem é alvo da atenção da espiritualidade. E como nos diz Emmanuel, o correio do céu nunca se interrompeu. Nós estamos sempre recebendo orientações, informações do mundo espiritual, que querem nos ajudar, que querem nos auxiliar. E aqui eu vou colocar alguns livros que eu utilizei pesquisando com relação a esse trabalho de hoje, porque de repente alguém pode se interessar. Tem 3 livrinhos que eu tenho me debruçado sobre eles, que é o Game Over, Ainda Existe Esperança, e Vossos Jovens Profetizarão, que são livros do Adeilson Salles, e na parceria com o Espírito Luiz Sérgio, e esse último, Vossos Jovens Profetizarão, com a Ivone Pereira. Por sinal, esse livro, Vossos Jovens Profetizarão, na nossa casa nós estamos concluindo o estudo dele numa plataforma online que a gente tem um grupo de estudo. O livro Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, e algumas obras que abordam a evangelização de espíritos, que é dessa equipe de Eurípides Bassanufo, lá do Centro Espírita Esperança e Caridade de Sacramento, Minas Gerais. Mas nós vamos começar por Kardec. Uma fala de Kardec, que se encontra na revista em Obras Póstumas, há 154 anos, essa fala está lá, na segunda parte, que trata da regeneração da humanidade, onde Kardec diz que os suicídios se multiplicarão em proporções espantosas até entre as crianças, e que a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrer, estarão riscados do número dos vivos. Então, Kardec faz um prognóstico aqui que naquela época, alguém que ouvisse essa loucura. Isso não tem nem sentido, esse pensamento. No entanto, hoje, o que está acontecendo? O suicídio está acontecendo entre crianças. Entre crianças, como nós vimos aí, um aumento absurdo, né? E esses homens, como diz Kardec, estarão mortos antes mesmo de serem riscados do mundo dos vivos. Aquela morte moral, aquele abandono de si.
Kardec disse isso, e em 1919, 53 anos após esse prognóstico dele, Leon Denis registrou na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma fala que, se a gente não tivesse dito hoje, que nesse momento que tinha sido Leon Denis que tivesse dito, ia parecer que alguém disse isso hoje, porque vejamos o que ele diz. Esses moços cessam de lutar logo às primeiras dificuldades. Já não creem em si mesmos. Tornam-se túmulos vivos onde se encerram. Tenho visto esses cadáveres diante de suas carteiras e tem me causado pena vê-los. Então, é um quadro do registro do que nós temos hoje com a juventude. Eles não creem mais nele, não vão à luta, qualquer dificuldade já não vai dar certo, já estou desistindo. E é como o Leon Denis diz, tornam-se túmulos vivos. São jovens que andam por aí vazios. E esses cadáveres, como ele diz, diante de suas carteiras, tem causado pena vê-los. Se a gente conversar com educadores, a gente vai ver que esses educadores estão assustados com os jovens que estão ali diante deles, que eles percebem o quadro de dor, de desarmonia, de desequilíbrio, e que parece que não tem mais vida, parece que já estão mortos ali. E isso causa pena, porque a gente sabe que jovem é alegria, jovem é motivação, jovem não é para viver esse quadro. Então, Kardec quis saber a causa, a origem dessa situação, e interrogou os benfeitores. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a resposta é um alerta para todos nós. É uma resposta pequena, mas que desde quando eu li pela primeira vez me chamou muita atenção. Porque ele diz: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E como nós estamos falando do jovem, claro, nós vamos direcionar essa fala de Kardec para o jovem. E aí a gente pergunta, onde é que está a ociosidade no jovem hoje? O jovem de hoje, infelizmente, ele gasta o tempo dele inutilmente e sem nenhum proveito. Se você olha para um jovem hoje, o que ele está fazendo? Celular na mão, teclando. A mente completamente desocupada. Não trabalham, não fazem nada de útil. E isso não é culpa deles, não. Foi desenvolvida aí uma crença entre os pais, na nossa sociedade, que criança e jovem não precisa trabalhar, não pode trabalhar, só estudar. E aí eu pergunto, eles estão estudando? Ou eles estão indo para a escola? E lá na escola, quantos jovens estão levando em si seus dramas, seus problemas, suas decepções, suas situações? E essa ociosidade que vai deixando a mente vazia, a mente desocupada, está trazendo muita dor para esse jovem. Também com relação a serem saciados, eles estão inteiramente saciados, embora não tenha nenhuma satisfação, nenhuma alegria, nenhuma felicidade, porque todos os seus desejos e vontades estão sendo realizados. Nessa obra, Vossos Jovens Profetizarão, os relatos são muito nesse direcionamento de um ambiente escolar, dos jovens. E tem muitos casos relatados de jovens que os pais dão de tudo, menos da sua presença, menos do seu acompanhamento. São jovens que não precisam nem desejar nada, que está ali tudo na mão. Então, esses jovens estão assim perdidos, saciados inteiramente, mas não tem alegria, não tem felicidade. E o pior, os pais se espantam com o sentimento de indiferença que existe neles, a ausência de gratidão para com eles. Porque eles não se sentem nem um pouquinho gratos, há uma indiferença muito grande com os pais, acham que tudo que está ali é obrigação mesmo. Na verdade, o que eles queriam era algo mais dos pais. Então, quando eles recebem, isso causa um sentimento de indiferença. E essa ingratidão deles é porque eles não têm nem prazer em agradecer por aquilo que muitas vezes eles nem gostariam de ter. Estão recebendo, mas nem gostariam, na realidade, não era aquilo que eles queriam. O psiquiatra Augusto Cury, ele tem uma fala muito interessante, que ele diz que os jovens estão perdendo as habilidades socioemocionais mais importantes, que é de se colocar no lugar do outro, pensar antes de agir,
expor e não impor suas ideias. E aprender a arte de agradecer. Então, veja bem, se colocar no lugar do outro, em que momento ele está sendo orientado para isso? Em que momento ele está sendo educado para isso? Pensar antes de agir. O jovem age por impulso. A maioria dos suicídios que ocorrem com jovens são por impulso. E a própria espiritualidade diz, o jovem não planeja um suicídio como um adulto planeja. Disse daquele, não é no impulso, é na raiva. Porque parece que ele tem a impressão que é tipo os filmes de super-herói, que o cara vai lá, se quebra todo e daqui a pouco está todo inteiro novamente. E com isso, muitos deles estão nessa situação, né? E expor e não impor suas ideias. Eles não sabem falar, eles não sabem chegar e dizer o que está acontecendo com eles. Eles vêm impondo as ideias deles. Então, não tem arte de agradecer de jeito nenhum. Eles não estão aprendendo isso. Porque a gente não ensina, porque a gente também não é grato, a gente não faz isso, a gente não é exemplo, infelizmente. E aí, no campo da fé, o que Kardec chama a nossa atenção? É justamente para a gente compreender o sentido da vida. O jovem, ele precisa compreender o sentido da vida dele. Ele precisa refletir sobre a importância da existência atual. Mas qual é o jovem que reflete sobre isso? A maioria sabe nem quem é ele, o que está aqui, o que é a vida dele. Não tem nenhum raciocínio com relação a isso aí. E aí Emmanuel nos diz que a fé raciocinada é a fé que não pode enfraquecer em nenhuma circunstância da vida. Então, nós temos algumas reflexões urgentes que precisam ser feitas com os jovens, que não são nossas, são dos espíritos. Porque esses jovens, eles estão aí sem saber quem são, de onde vieram, para onde é que vão, o que vieram fazer nesse planeta. Não são os jovens, não, muitos de nós, mas nós estamos aqui direcionando para os jovens justamente para isso. Não tem a menor noção. Se você perguntar para um jovem sobre essas questões, ele não vai entender. Mas ele tem uma sede de querer saber. Ele gostaria de entender. Lembro que, há um tempo atrás, eu participei de algumas atividades aqui em Parnaíba, nas escolas, onde se chamava um padre, um protestante e um espírita para falar sobre religião. E todas as vezes que eu ia, coincidência ou não, eu sempre ficava por último. E na hora que os outros religiosos estavam falando, eu percebia que eles não estavam nem aí com a situação. Estavam conversando, estavam brincando. E quando a gente começava a falar de doutrina espírita, focando na necessidade deles, do espírito, a gente percebia que eles começavam a prestar atenção, começavam a ficar silenciosos, e quando terminava, até me envergonhava, porque as perguntas vinham um absurdo para os espíritas e quase nada para os outros religiosos. E quando terminava ali, eu saía com aquele grupo de jovens atrás de mim, querendo saber coisa, querendo perguntar coisa e tudo mais. Mas, se diz assim, vamos para a casa espírita, eles não querem ir, eles querem resposta urgente, agora, imediata, para o que eu estou sentindo, eu quero saber o que é isso. E o jovem é assim, ele precisa ter uma fé, ele precisa se conhecer, ele precisa saber. E aí, essa equipe de Eurípides Bassanufo nos trouxe alguns questionamentos interessantes que eu trouxe aqui para a gente rapidamente conversar. Onde eles dizem, os jovens sabem quais objetivos que o levaram a reencarnar? Será que o jovem sabe por que ele reencarnou? Se você perguntar isso para um jovem, não sabe de nada disso. Certa vez eu estava fazendo um evangelho aqui na minha casa, e quando eu falei dessa questão, a minha neta olhou e disse, sim, existem objetivos que nos levam a reencarnar, e o jovem precisa saber quais são. Ele precisa saber que ele é um espírito eterno, que ele já teve várias vivências, várias experiências na carne, que a reencarnação é uma bênção de Deus na vida dele, que ele não está aqui para brincar. Outra reflexão que eles fazem, já discutiram o valor do bem na vida do espírito? Será que o jovem sabe o quanto é importante praticar o bem para si, em primeiro lugar, e depois para os outros? É importante que ele saiba disso, o valor do bem na vida do espírito, porque ele é espírito.
E quando se fala em evangelização de espíritos, que é o que a equipe Eurípides Barçanufo fala, é justamente essa questão de educar o espírito, porque nós somos todos espíritos. Nós não temos uma única vivência, nós não estamos aqui só com aquela experiência, nós somos um somatório. Como nos diz Emmanuel, o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, cada jovem é um mundo, cada um traz sua experiência, sua vivência. E ele entende qual é o valor de uma existência planejada. Será que ele sabe que ele planejou a existência dele no mundo espiritual? Que ele veio para realizar aquilo que ele escolheu, que ele disse que podia, que ele disse que seria capaz, e que quando chega aqui, muitas vezes, por qualquer coisa, quer desistir, porque levou fora da namorada, porque algo não deu certo, coisa dessa natureza. Então, essa é uma das questões também que o jovem precisa ter entendimento. Outra coisa, qual a importância da mediunidade na vida do espírito médium? Qual é a importância da mediunidade na vida dele? Porque muitos jovens estão aí, como nós vamos falar daqui a pouco, com a mediunidade desperta. E qual é a importância dessa mediunidade que ele traz? Outra pergunta também, como e por que o espírito se perde? Eles precisam saber que são através das ações, das atitudes, que o espírito se perde no sentido de atrasar sua evolução, porque o espírito não regride nunca. Mas ele dá uma parada, ele dá uma freada como ano perdido na escola. É como aquele ano que ele não estudou, que ele não fez nada, e que aí pronto, não passou de ano. Então, por que o espírito se perde? Será que ele sabe que existe isso? Que as atitudes dele podem levar a um retardamento nessa evolução espiritual dele? E qual o papel do livre-arbítrio perante as leis que regem a vida e a importância das escolhas? É muito importante, porque quando se fala em livre-arbítrio, a primeira impressão que se tem é que eu posso tudo. Ah, e o livre-arbítrio? Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, sim. Mas o livre-arbítrio está atrelado à responsabilidade. Então, toda e qualquer escolha que esse jovem faça, ele responde ceitil por ela. Assim como muitas das dificuldades que está vivenciando, talvez esteja relacionada a escolhas erradas do passado. E quando eu digo algumas, é porque nós sabemos que nem tudo que a gente está vivenciando aqui hoje está relacionado ao passado. Muitas vezes está relacionado à nossa maneira de viver aqui na Terra. O que é que a gente faz com as nossas escolhas aqui, hoje, no agora? Então, o Espírito Joana de Ângeles, nessa obra Adolescência e Vida, nos diz que essa desinformação acerca de que é um espírito imortal, já viveu muitas experiências na carne, que ele é herdeiro de si mesmo, é que responde por essa correria alucinada na busca do suicídio, na tentativa de encontrar nele solução para as suas dificuldades. Então, desinformação. Então, diz Joana, aqui onde nós chegamos no nosso tema, que o projeto existencial do jovem não pode prescindir da visão espiritual da vida e da realidade transversal dele mesmo. Então, o jovem não precisa só entender como é que manuseia um celular, entender de shopping, de TV, de vida. Não, ele precisa conhecer a realidade transversal dele, ele precisa saber disso. Ele precisa saber o quão grandioso ele é diante de Deus, quantas conquistas ele já tem, que ele tem uma importância muito grande nesse momento em que o planeta está sendo transformado, que ele é peça-chave, ele é peça importante. Ele é um desses líderes de transformação do planeta. Tudo isso o jovem precisa saber para que ele não jogue fora a vida por qualquer coisa, a qualquer momento. E é através dessa visão correta sobre a realidade do ser, nos diz Joana, do seu destino, dos seus objetivos na Terra, que o jovem vai aprender a esperar, semeando e cuidando. Então, quando ele sabe que ele é tudo isso, aí ele se aquieta, aí ele sabe esperar, ele sabe semear direitinho a vida, vai cuidando. Mas quando ele não sabe, o resultado está aí nessa pesquisa, nesses números que a Organização Mundial de Saúde nos traz. E nesse jovem, vossos jovens profetizarão, a dona Ivone Pereira diz que centenas de jovens desembarcam na dimensão espiritual
completamente alienados, desconhecendo a própria essência espiritual. É como se você colocasse um bocado de jovem dentro de um carro, todos vedados, sem saber para onde vai, e abrisse a porta e soltasse eles num ambiente que eles não sabem onde é que eles se encontram, eles descem ali, alienados, estão chegando desse jeito no mundo espiritual, desconhecendo a vida, desconhecendo o espírito, desconhecendo a situação que trouxeram para si, desconhecendo tudo, porque não receberam, enquanto estavam aqui na vida, na terra, essa orientação. E em Atos, capítulo 2, 17, nós temos: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está lá em Atos esse ensinamento que nos alerta para o que está acontecendo nos dias de hoje. E aí, nessa obra que eu citei, Vossos Jovens Profetizarão, nós estamos vendo os nossos irmãos que lá estão, a Ivone Pereira, Luiz Sérgio, dizendo que a mediunidade vem sendo ignorada como um dos fatores predisponentes ao suicídio entre crianças e jovens. Talvez por isso Kardec tenha predito lá no início, porque seria o tempo em que haveria o desabrochar das faculdades mediúnicas entre jovens e crianças, e isso ia causar, com certeza, um transtorno, ia levar esses jovens ao suicídio. E por que isso acontece? Porque são muitas energias que o jovem não está sabendo lidar com ela, e aí, pela fragilidade emocional deles, eles, de repente, entram em sintonias com entidades suicidas, que se aproveitam do momento, e esses jovens estão sendo conduzidos dessa forma. E a dona Ivone Pereira falando, em outro momento, isso quando ela em vida, ela falando do jovem, ela dizia que os jovens espíritas, eles são os moços modelares, cuidam de coisas sérias, são estudiosos, são oradores, são caritativos, têm uma boa moral e são capazes de certos procedimentos muito difundidos. Então, o jovem, quando ele chega na casa espírita, você direciona e ele faz com todo prazer. Ele vai realizar todas aquelas atividades, ele é a alegria, ele é a coordenação, ele é tudo. Mas ela disse que o ponto que ela considera temerário é que esses moços espíritas de hoje tardam muito em cuidar das faculdades que eclodem neles. Nós, da casa espírita, não temos um olhar para cuidar dessas faculdades mediúnicas desses jovens. E esses jovens médios, eles estão em todos os lugares, nas escolas, nas baladas, estão transitando aí pela vida, né? E são verdadeiras antenas psíquicas, com grande capacidade sensorial, mas desajustados, captando tudo. Então, são jovens que estão já vivendo com as suas energias, com as suas transformações biológicas, e ainda tendo essa condição dessas energias espirituais, essas antenas psíquicas, e captam de tudo, e entregues às loucuras que o ambiente onde se encontra oferece, a aproximação de espíritos ignorantes é flagrante. Então, tem muito jovem aí que está ouvindo voz, que está transtornado, que não está conseguindo dormir, que tem graves, sérios problemas, que está relacionado a essa questão da mediunidade. Então, os nossos irmãos nessa obra nos dizem: precisamos falar aos jovens sobre a influência dos espíritos nas baladas, nos motéis, nas rodas de bebida, nas festas rei, nas discussões nos lares, nas brigas de trânsito, nos rachas de automóveis. Então, abrir uma discussão com o jovem que deixe claro para eles o quanto a influência dos espíritos estão presentes em nossas vidas. Como nos diz o livro dos espíritos, os espíritos muitas vezes são quem nos dirigem. E nós estamos esquecendo esse pormenor quando diz relação ao jovem. E essa é a discussão que a gente precisa ter na casa espírita com os jovens que já estão ali adentrando. Então, o quadro vivenciado por muitos jovens é fruto dos dramas que se instalam na intimidade do ser e nessa interação entre as dimensões material e espiritual. Então, aí a gente já vê que há algo que precisa ser olhado, que há algo que precisa ser cuidado. Se é na intimidade do ser, esse ser precisa ser acolhido. Esse ser precisa ser visto, precisa receber as orientações de que necessita.
Jovens que são portadores de mediunidade ostensiva aflorada devem se habilitar pelo estudo e orientação. Então, essa é uma opinião, uma fala dos espíritos. Mas a gente não consegue, e aí, depois de um certo tempo, isso é um pensamento meu que eu coloco aqui, eu entendi por que muitas vezes os jovens se interessam tanto pelas questões que dizem respeito à doutrina, mas quando chegam na casa espírita vão embora rapidamente. Porque quando eles chegam, eles têm que obedecer a um quadro de orientação. Você vai estudar sobre isso. E quando é que eu vou ouvir sobre aquilo que eu queria saber? Então, esses jovens, eles precisam ter algo direcionado para eles, que fale da necessidade deles, que sejam eles que estejam ali expondo as suas necessidades e a gente ali junto com a doutrina, amparando e assistindo. O jovem só irá identificar a realidade espiritual ligando os ensinos sobre a mediunidade com a vida que leva. Então, quando ele começa a estudar esse processo, dessa relação que existe entre o mundo material e espiritual, ele vai ligar, ele vai fazer uma relação com a vida que ele leva. Ah, então era por isso que eu sinto isso. É por isso que quando eu chego em determinado ambiente eu não me sinto bem. É por isso que naquele dia, quando eu me excedi, eu tive isso, eu tive aquilo. Ele vai fazendo essa identificação. E aí, se ele estiver numa balada, ele já vai tomar cuidado com pensamentos repetitivos, aquele pensamento que vem para encher a cara, ou mesmo uma sugestão autodestrutiva. Porque quando a gente conversa com os jovens, eles falam muito disso. Ah, é uns pensamentos assim meio louco que vem na cabeça. Que tipo de pensamento? Sei lá, para fazer isso, para fazer aquilo e tudo mais. E muitas vezes eles se deixam conduzir por essa situação. Então, são jovens que estão aqui na Terra com um projeto belíssimo, porque são jovens que trazem essa sensibilidade, porque o milênio assim exige. De agora em diante, todos os que aqui reencarnarão serão essas antenas acessíveis. E esses jovens precisam aprender a utilizar, a fazer essas conexões. Nesse livro Game Over, que o Luiz Sérgio psicografou, tem uma fala do Dr. Bezerra de Menezes que me chamou muita atenção. Ele falando sobre essa questão da mediunidade no jovem, ele diz: se o desejo for apenas com as conexões da Terra, o sinal é mais grosseiro e rasteiro, e outras mentes irão se agregar a esses interesses. Chamou a atenção porque a linguagem utilizada é muito jovem. Inclusive, nesse livro, o nosso irmão está lá numa posição de jovem, ele se transmuta completamente para auxiliar os jovens, e aí é dita essa fala justamente com relação a isso, na linguagem do jovem, porque é um livro escrito para jovem, mas que os pais e os educadores também devem ler. E aí ele diz justamente isso, que se o desejo for só com as conexões da Terra, se a criatura estiver ali só pensando em coisas corriqueiras do lado material e tudo, o sinal é mais grosseiro, é rasteiro. E aí o que acontece? Esse pensamento na horizontalidade vai atrair outras mentes com os mesmos interesses e o jovem vai ter aí uma dificuldade de pensamento, de entendimento. Agora, se a opção de conexão for com a rede celestial, olha aí, se a opção de conexão for com a rede celestial, se nos ligarmos às coisas do céu, o bem viverá em nós. Faremos download do céu para a terra pela conexão mediúnica, pelos processos inspiratórios e muitos outros. A gente sabe o que é um download, né? Quando a gente baixa aqui um arquivo, alguma coisa dessa natureza, a gente pode fazer isso. Esse download do céu para a terra, nessa conexão mediúnica, pelos processos inspiratórios. E aí o jovem precisa saber que ele tem um instrumento grandioso, que é a sua mente, que elevando esse pensamento a Deus, em conexão com o alto, ele vai ter, sim, inspirações grandiosas, ele vai ser senhor de si, e vai até, quem sabe, ter uma ideia de qual é o projeto dele, o que ele realmente veio fazer aqui na Terra. E aí ele vai se sentir um outro ser, não vai ser mais esses túmulos vazios, como nós vimos ali, segundo o Leon Denis falou, dos nossos jovens, né? Então, esse é o quadro que nós observamos na atualidade. Pais e educadores estão para enlouquecer. Não sabem o que fazer com esses jovens, né, que se manifestam de forma agressiva, ou com isolamento, ou com depressão,
ou com automutilação, com suicídio. Os quadros são os mais diversos. Dá até medo quando a gente começa a falar com os educadores com relação a essas situações, do que está acontecendo nas suas salas de aula, os quadros que acontecem nos banheiros das escolas, com os jovens. E a gente fica se perguntando, meu Deus, por que tudo isso, né? Então, essa visão só ligada ao aspecto material da vida não vai resolver essas questões de maneira nenhuma. Nós precisamos aprofundar o olhar, o entendimento, porque, ainda dizendo sobre essa situação, o doutor Bezerra de Menezes diz, para algo tão complexo, a solução é mais simples possível. E olha a solução. Precisamos apertar os laços do amor entre nós. A solução é simples. A gente está sem nenhum laço de amor entre nós. Nós estamos aí soltos na vida. E aí, o que aconteceu com essa pandemia? Para casa, todo mundo. Família. Se você não conviveu com sua família esse tempo todo, a vida inteira, agora você vai conviver. E aí estamos nós, aprendendo a viver em família. E o doutor Bezerra de Menezes aqui diz, a solução está na família. Quando os pais se interessam e acompanham a vida dos filhos, quando existe o interesse de todos e por todos nos fatos que afetam cada membro do agrupamento familiar. Então, nós temos que fazer essa rede, essa concha de agasalho com todos. Pais com filhos, irmãos, na escola, todo mundo. Nós temos que nos reunir, nós precisamos auxiliar os nossos jovens. Eles estão precisando muito, muito, muito daí estarem buscando soluções que não são soluções para as suas vidas, de maneira nenhuma. Então, nós precisamos criar espaço para o jovem falar sobre seus conflitos. E não é só na escola, no lar, não. É na escola, é no espaço religioso, nas redes sociais. Onde o jovem estiver, nós temos que ter um espaço de conversa, nós temos que criar esses espaços. E nesses tempos de tecnologia, que eles adoram celular, a gente tem como chegar a eles de uma forma mais direta. Agora, como fazer, aí cada um vai ter que buscar. Cada um vai ter que ver como acessar. Porque eles não são fáceis, realmente. Precisa que sejam atraídos. E, se nós tivermos esse olhar, a gente vai fazer esses downloads do céu para a terra, a gente vai ter inspiração, a gente vai saber como fazer e a gente vai saber como auxiliar. Então, dentro desse entendimento, dentro desse momento que nós estamos vivendo, eu encerro a minha fala aqui com uma observação dos nossos irmãos nessa obra Game Over, quando Jesus é a rede e a senha é a caridade. Então, nós temos que levar Jesus, através dessas redes sociais, para os nossos jovens. E a caridade, isso é caridade, é a senha que vai nos conduzir, que vai permitir o acesso. Então, o jovem tem sido objeto de atenção da espiritualidade, com certeza. A espiritualidade está muito atenta, a espiritualidade está a todo momento levando informações, trazendo orientações, e nós precisamos estar atentos também. Nós precisamos estar vigilantes. Esses jovens, eles são o futuro do nosso planeta. Eles são os futuros líderes. E existe um investimento muito grande da espiritualidade inferior para que esse projeto divino não aconteça aqui na Terra. Então, nós precisamos ajudar nossos jovens, ajudar sempre, sempre. E nós que vivenciamos o trabalho na Casa Espírita, nós temos essa obrigação. Uma obrigação que chama, que grita em nós. E quando vocês veem uma pessoa dessa idade falando sobre coisas de jovens, eu não sei por que eu entrei nesse campo, mas me senti atraída pela leitura sobre jovens, e passei a ser muito chamada para conversar com os jovens, e eu dizia, meu Deus, mas dessa idade, mas é justamente isso. E ele chegou, tia, isso assim, tia, me diga isso aqui.
E vem, quando você abre o coração, quando você abre o campo, se prepare, porque eles vão chegar igual a abelha no mel, querendo beber, querendo saber, isso, tia, e por que isso, e por que aquilo? E aí a gente aproveita e fecha a rede. A rede que, como nós dissemos, é de Jesus. Então, meus amigos, nós somos muito gratos pela oportunidade, muito agradecidos mesmo ao Grupo Cristo Consolador por essa oportunidade. E graças a Deus estamos aqui concluindo com a nossa fala, que eu espero possa ter favorecido de alguma forma aos nossos irmãos. E aí, concluindo, eu quero convidar vocês, eu não sei se a Eliane faz ou eu que faço para esse momento, para a gente finalizar, fazendo aqui as nossas mentalizações para o trabalho do passe. Então, eu queria convidar vocês nesse momento... Você pode fazer. Ótimo. Então, eu queria convidar vocês nesse momento, vocês que colocaram um copinho com água ali naquele momento para fluidificar, para que a espiritualidade coloque a medicação necessária, que nesse momento, elevando o pensamento a Deus, mentalizem os lares de vocês, ambiente por ambiente. Pensem como se estivessem visitando a casa de vocês, entrando, acendendo as lâmpadas, iluminando tudo. Pensem nos entes queridos, nas suas necessidades. E pensando também nos nossos irmãos em humanidade que sofrem nos hospitais, nos seus lares. Irmãos que se encontram em dor, em dificuldade de toda ordem, tanto física quanto morais. Peçamos ao Mestre amado Jesus, o governador espiritual desse planeta, que, permitido pelo nosso Pai Maior, derrame, jorre luz, jorre bênçãos de saúde, de paz, de cura, de harmonia, sobre todos nós, sobre o nosso lar, todos os nossos familiares encarnados, os espíritos encarnados, porventura possam lá se encontrar. Que a espiritualidade amiga visitando os nossos lares conduza esses irmãos aos ambientes de assistência espiritual, de amparo, para que sejam esclarecidos, sejam amparados, e que possamos, Mestre Jesus, mediante o Evangelho que Tu nos trouxeste, despertar a nossa mente, a nossa consciência para esse entendimento, de estudar as Tuas lições, procurar colocar em prática em nossas vidas, e vivê-las, porque esse sim é o projeto do Cristo. Ele trouxe o Evangelho para nós, para que a gente pudesse viver. E com certeza, cada um de nós, vivendo a sua mensagem, vai encontrar esse caminho, que ele se colocou como sendo o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, que possamos todos juntos, num só pensamento, num só sentimento, nesse momento, rogar essas bênçãos. Que a espiritualidade possa colocar nas nossas águas a medicação necessária a cada um, levando amparo, conforto, saúde a todos. E agradecidos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de vida aqui na Terra, por mais esses dias que tivemos, pela saúde, pela paz, pela família, pelo trabalho, por essa doutrina consoladora, por tudo que nós temos em nossas vidas. Sejamos gratos. Que a misericórdia divina, que nos ampara, possa continuar nos assistindo nos nossos dias. E em Teu nome, Pai amado, em nome do nosso Mestre amado Jesus, e da equipe espiritual trabalhadora do Centro Espírita Cristo Consolador, nós encerramos a nossa atividade de hoje, agradecidos a Deus e desejando a todos muita paz. Jesus conosco sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Dora, nossos corações se enchem de gratidão por essa mensagem tão maravilhosa aos jovens, pelas citações de livros direcionados aos jovens.
E o que nós rogamos é que o Espírito Luiz Sérgio ilumine mais ainda a sua vida, lhe direcione, né, para esta caminhada tão bonita, que é de orientação aos jovens, e que o mundo, né, hoje clama e grita por essas mensagens. Muitíssimo obrigada. A família Cristo Consolador agradece. Que Eu sou Jesus lhe muito grata, abençoe. muito obrigada. Uma boa noite a todos. Pois você é muito bem-vinda Obrigada. sempre, viu? Muito obrigada, que Boa Deus lhe noite. ilumine, uma boa noite.